O dia mais feliz da minha vida, né? Graças a Deus os meus animais estão se entendendo. A gatinha e o cachorro aqui estão... Porque ver o instinto é forte. Quando eles chegaram, ele é grandão e ela é bem pequenininha. E ela bota medo nele, rapaz. Você vai pra cima dele, ele rosna pra ela. Mas eles, graças a Deus, estão se entendendo. Né? Aos pouquinhos já não brigam, eles ficam se olhando assim, né, mano? Mas não brigam. Vamos falar sobre letargia, catalepsia, mortes aparentes, né? Aí pergunta, os letárgicos, né, veem e ouvem geralmente, né, o que passa ao seu redor, mas não podem se mover. É pelos olhos ou pelas orelhas que eles enxergam? A resposta é não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? Aí a resposta, né, já dentro da pergunta. O estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos dá a prova de que há no homem uma outra coisa além do corpo, né, que seria a alma. Visto que o corpo não tem mais função, mas o espírito ele tá agindo. O que acontece, né? E é muito interessante a gente ver na internet, né? Passem a analisar, tem aquelas páginas fatos desconhecidos, outras assim. Muita gente que não é espiritualista, isso é interessante, sofre de um problema, né, que chama de catalepsia, que tem até um problema médico. Muitas pessoas vão no médico estudar isso, que é você tá dormindo, você acorda e não se mexe, né? Aí você olha pro lado assim, tenta gritar e não sai a voz, tenta se mexer e não se mexe, né? Muitas pessoas vão no médico, aí na internet muita gente, muitas pessoas mesmo, né, que quando já acreditam, né, em espiritualidade, que aí acreditam que não é um problema médico, acham que é o demônio que senta, né? Tem lendas urbanas, que quando você come muito à noite, vem um demônio fulano de tal lá, e ele senta em cima de ti, você não consegue se mexer, né? Essas questões assim, é interessante porque muita gente que não acredita em nada, sofre com isso e acredita que é um problema da medicina, um problema médico, né? Tomar remédio, acho que sempre, né, é o estresse, né? Alguma coisa assim, devido ao estresse. E aí aqui diz que, né, muitos espiritualistas falam, né, estudam sobre isso, mas não é um tema muito comum, entendeu? E eu até pergunto quantas vezes você ouviu falar, né, alguém falando de catalepsia, né? Não é algo comum, né? Nem o termo é comum. Aí o que acontece? Quando a gente está dormindo, a gente vai dormir, nosso corpo ele tá ali, né? E a nossa alma ela sai do corpo enquanto a gente está dormindo, né? Muitas vezes a gente não lembra, mas ela vai saindo. Às vezes a alma, o corpo tá aqui, né? A alma tá aqui dentro do corpo. Aí ela vai saindo assim e você se acorda, né? Você desperta. Então a alma tá um pouquinho acima do corpo, né? E aí você tenta se mexer, você olha, você tá acordado, né? Você olha pros lados, tenta se mexer, tenta gritar, e aí você mexe o braço, mas aqui o corpo ele não se mexe. O corpo, você tenta se mexer e tal, e o corpo fica parado. E você acha, muita pessoa acha que estão morrendo, a maioria acha que é o demônio, que é coisas assim, né? Mas não, é na verdade é uma questão espiritual mesmo, né? Não tem nenhum espírito te prendendo ali, embora pareça, porque você não consegue se mexer, né? Essa é a sensação. Muitos estudiosos falam que aí você sai do corpo, né? Se você relaxar, você já tá fora do corpo. Se você relaxar, você consegue sair e aí, né, encontrar seu anjo da guarda, receber ajuda, ou então ajudar o próximo, né? E aí, vamos lá. Pode, por meio de cuidados, dado, né, o tempo, ele reatar o laço físico, alguém que está, né, prestes a morrer. Sem perguntas. Até que ponto a oração ela é, né? Ela tem aquele poder. Porque se eu vou pedir uma coisa, tipo, eu tô com um problema, né? Assim, um problema psicológico, por exemplo. Aí eu rezo pra Deus, aí ao mesmo tempo você sabe que se Deus é Deus, ele já sabe que você tá com aquele problema. Então não teria necessidade de você rezar, entendeu? Não sei se captou a lógica. Eu pensei, mas Deus conhece tudo. Se eu rezar, ele já sabe de tudo. Não tem sentido eu rezar teoricamente, né? E aí eu sempre fazia essa questão, assim, né? E aí depois, com o decorrer do tempo, eu fui analisando questões, às vezes, de crianças que, né, parentes que nascem quase mortos, né? E aí toda a família se reúne e tal. E é o que fala aqui, ó. Né? Que às vezes a pessoa ela tá quase morta, mas devido ao magnetismo, né? Ela consegue se reatar. Os espíritos são categóricos em afirmar, né? Sim, isso pode acontecer. E aí, eu, no decorrer da vida, já tinha notado isso. Que acho que espíritos, às vezes, eles vêm... Eu vou dar um exemplo. Uma família que... Um pai e uma mãe que nunca deu valor pros seus filhos. Aí, na próxima vida, ela vem e ela vai ter o filho ali. A família vai estar faceira que vai ter o filho. E aí, o filho nasce e vai morrer. Por que isso acontece? É pra família poder dar valor àquele filho, né? E às vezes aquela criança também precisava daquilo.
porque ela precisava nascer por algum motivo espiritual, né? Precisava se restabelecer pelo espírito dela, alguma questão assim, né? Deus sempre conjuga as duas coisas, uma família que precisa e uma criança que precisa, né? Viver pouco tempo. Mas aí o que a gente vai notando, né, ao decorrer da vida é que às vezes a pessoa, quando ela se mostra que mudou, Deus dá aquilo pra ela, entendeu? Então vou dar um exemplo. A criança vai morrer, mas aí a família tem tanta fé, né? Aceita de tão coração, né? Assim, ela quer ajudar, né? Deus, os bons espíritos, né? Eles olham ali e falam, não, ela tinha, né, que passar por isso. Mas agora nessa vida ela já tá sofrendo tanto que é como se ela já tivesse pagado. Então eles reanalisam aquela situação e devido a um monte de irradiação que a prece manda, aquela pessoa, aquele bebê ele se restabelece e volta, né? Volta à vida. E também uma coisa muito interessante, isso aí é fato, pode anotar assim, ó. Todo mundo que morre assim de doença, melhora. Sério, é fato, fato, fato. O que acontece? A gente começa a rezar bastante, né? Tem uma pessoa no hospital, aí a gente reza, reza. A gente reza pra aquela pessoa ficar, porque a gente, infelizmente, é egoísta. A gente quer, não, que não pode morrer fulano, não pode morrer fulano. E a gente só pensa, não quero que fulano morra, né? Sendo que o certo é a gente rezar, tipo assim, Deus, faça o que seja melhor pra aquela pessoa, né? A gente agradece a oportunidade de ela tá, não deixe que ela sofra mais, né, do que o necessário, mas que a gente entende que se ela tiver que sofrer, que ela sofra, né? Que Deus faça aquilo que entende, né? A gente, né, a gente que se eleva, né? Quando a gente se torna humilde, a gente se eleva até Deus. Deus não precisa que a gente reze para Ele, mas a gente que precisa subir a nossa vibração, né? Se elevar, saber que tudo tem uma explicação, confiar, né? Sem ver, Jesus fala, né? Que é muito melhor aquele que confia sem ver, né? Do que aquele que vê e aí confia. Aquele que confia, que acredita, né, em Deus, sem precisar ver, que acredita no Evangelho de Jesus, eles têm muito mais interessante. A pessoa, é fato, a pessoa tá no hospital, né? Aí ela tá mal. Aí todo mundo tá rezando pra ela ficar, né? Ninguém tá rezando ali pra que Deus que deu a vida pra ela, que Deus que sempre nos guiou, que ele faça o melhor. Não, o pessoal sempre não que fique, que a pessoa não morra. É fato. A pessoa, ela melhora. E aí todo mundo vai pra casa, fica alegre. Ah, fulano teve uma melhora surpreendente no quadro. Aí a pessoa que às vezes que tava 24 horas no hospital consegue ir lá pra sua casa, né, jantar, né, e dormir a noite em casa. Aí chega no outro dia de noite, de madrugada, tem a notícia. Fulano desencarnou. Isso aí já aconteceu assim, ó. Te juro. Todos os meus avós, né, todo mundo, todos os parentes que eu tive e todos que eu vejo às vezes, pode ver na TV, começa a notar. Muita gente fala assim, mas fulano tava bem, assim, tinha melhorado, né? Eu vi também infelizmente, uma senhora que morreu do Covid, a mesma coisa ela falou, ela tava muito mal, aí ela melhorou ontem, né? E aí hoje morreu, né? Isso acontece porque os espíritos eles fazem isso, porque o nosso magnetismo ele é muito forte. A gente rezando, a gente mantém aquele corpo ali. Às vezes aquela alma ela já não precisava mais sofrer, entendeu? Ele tinha que sofrer, digamos assim, eu vou dar um exemplo, uma semana, né? E aí de tanta gente rezar, a gente alonga aquele sofrimento daquela pessoa ela tinha que desencarnar no domingo, e a gente fica ali rezando, rezando muito, prendendo aquela pessoa, e aí aquela pessoa fica 1, 2, 3 semanas sofrendo a mais, né? E os espíritos usam isso pra, né, nos afastar, porque quando a pessoa melhora, você relaxa, né? Você vai, não, graças a Deus, Deus ouviu as minhas preces, e aí os espíritos levam aquela pessoa, né? Porque o nosso magnetismo é muito forte, ele prende a pessoa ali, né? E aí você pensa, não, então não vou rezar, né? Não, a gente tem que rezar. Porque há situações e situações. Os bons espíritos, né? Que nem eu falei naquele caso das crianças, às vezes a criança vai morrer fatalmente, mas você reza, né? A família reza, você bota em prontidão, né? E acontece, né? Muitas pessoas falam isso, que às vezes a mulher não tem filho. Ela não consegue ter filho, o homem, né? Eles não conseguem ter filho. E eles resolvem adotar, né? Eles deixam aquele ego deles e resolvem encontrar uma criança que não tem pai. E aí eles adotam. E aí às vezes passa 1 ano, 2, e eles têm um filho deles. Isso é uma coisa assim, aí você pensa, não, foi o tratamento que deu certo. Mas os espíritos dizem, né, que aquela pessoa se abriu para aquilo, né? Aquela pessoa ela não ia ter filho, porque Deus, né, acreditava que, né, era melhor, né, os bons espíritos deduzirem, porque ela não deu valor aos filhos, mas aí ela vai lá e adota uma outra criança. Ela se mostra, pensa no próximo, e aí os bons espíritos revê, não, né, agora a gente vai poder liberar, ela vai poder ter os filhos dela, né, do próprio sangue. Então é muito interessante, então a gente sempre tem que rezar. Rezar porque Deus sabe